Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal da Capital Global. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a economia mundial, sobre as questões que têm preocupado aí o pessoal que trabalha com o mercado financeiro, os investidores, nessa última semana, nesses últimos dias. Porque, cara, tem muita coisa acontecendo e você não pode deixar tudo isso passar batido por você. O que está rolando é o seguinte, é a temporada de divulgação de resultados das empresas mais aguardada da história. Lá nos Estados Unidos, é chamada Earnings Seasons. E ela é muito aguardada porque ninguém tem muita noção do que está acontecendo aí com o mercado diante desses tempos de quarentena. E o que for acontecer aí nessas divulgações pode ditar aí os rumos do mercado nas próximas semanas. Pode ser que a gente esteja diante de um ponto de inflexão e a gente não pode deixar isso aí passar desapercebido. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco no vídeo de hoje. E aí depois que a gente falar sobre isso, eu vou trazer aí qual que é a minha opinião do que eu acho que vai acontecer nesse momento, se as ações das empresas vão cair ou elas vão continuar subindo. E aí eu vou dizer como é que eu vou me posicionar para ficar de acordo aí com o cenário que eu acho mais esperado. Então fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Cara, e você que acompanha o canal sabe que a Capital Global, por princípio mesmo, ela é focada em falar dos mercados internacionais. Então a gente fala aí de investimentos nas bolsas de valores, principalmente na Nasdaq e na Bolsa de Nova York. E talvez seja por isso que você acredite que hoje a gente está falando aí sobre essa questão aí que vai ditar os rumos do mercado financeiro mundial. Mas, cara, vai muito além disso. Em realidade, mesmo que esse canal fosse focado no mercado brasileiro, a gente ia trazer essas informações, porque elas são muito importantes para você. E se você ainda não conhece o canal da Capital Global, aqui a gente fala sobre empreendedorismo, internacionalização, investimentos, liberdade e principalmente a liberdade financeira. O meu maior desafio é tentar trazer para você aqui 3 vezes por semana algum pensamento que seja aí fora da caixa, fora do senso comum, que faça você crescer aí como um homem ou mulher de negócio que está no jogo para vencer. Então, se você é novo aqui no canal ou se você já está aqui há mais tempo também, eu não vou nem te pedir para se inscrever, porque eu acredito que a essa altura do campeonato você já clicou em se inscrever, porque esse canal é feito para você. E o que eu vou te pedir então é para clicar no botão do sininho para não perder mais nenhuma novidade daquilo que a gente traz para você aqui no canal. E daí também já aproveita e clica no botão de gostei aí, que é para eu parar de te encher o saco. Mas então vamos lá, veja esse gráfico aí na tela que eu extraí de um artigo do blog do Business Insider, no qual eles disseram que quase 26 mil restaurantes americanos fecharam as portas aí nesses tempos e que a estimativa é de que muitos outros fechem nos próximos meses. E se a gente olhar para esses números, a gente pode ver que desses 26 mil restaurantes que fecharam as portas nesses tempos de quarentena, 60% deles fecharam de forma permanente. No setor de shoppings e de varejo, a coisa também tá feia. São também 26 mil estabelecimentos americanos de portas fechadas, sendo que 48% deles, quase a metade, fechou de forma permanente, ou seja, faliu. No caso de salões de beleza e de spas, dos 13 mil que estão fechados, 36% não vão abrir nunca mais. No setor de bares e de boates a coisa tá feia também. 45% dos estabelecimentos não mais retornarão às suas atividades depois da quarentena. E no setor de fitness, aí, de academias, 39% é o número de estabelecimentos que não abrirão novamente. Cara, e diante desse número assustador de estabelecimentos que estão fechando as portas, o que a gente não pode fazer de jeito nenhum é fechar os nossos olhos para a dura realidade que isso vai causar aí na economia. Quer dizer, é bem provável que a economia continue patinando por mais algum tempo, do mesmo modo que é bem provável que o índice de desemprego também comece a subir novamente. E se a gente for parar para pensar, isso gera um efeito cascata que afeta
afeta o mundo, a economia mundial como um todo. Quer dizer, aquele estabelecimento que fechou ali num bairro nos Estados Unidos, ele não vai conseguir arcar com os empréstimos e com as dívidas que ele tomou para poder montar a operação. E aí isso vai impactar lá no resultado do banco que emprestou para ele. Do mesmo modo, aquele funcionário desse restaurante, também que foi demitido, também não vai conseguir arcar com as suas dívidas pessoais. E aí, quem sabe, de repente ele está aí com a casa hipotecada, a casa própria que ele está financiando, ou então a própria educação. E nada disso aí, possivelmente, ele vai conseguir pagar e vai dar um efeito cascata aí, muitas casas sendo hipotecadas. Quer dizer, pode dar esse tipo de consequência que é catastrófica para a economia. E veja aí na tela que o artigo do qual eu extraí esses gráficos, ele também informa que a Califórnia é o estado americano que tem visto o maior número de fechamentos permanentes. Por lá, 14,4% de todos os restaurantes que existem fecharam para sempre. E depois da Califórnia vai ter o Texas, que são 8,5% do total de restaurantes fechados, seguido por Nova York, com 8,4%. E para piorar, a Califórnia e o Texas, além de ter esses números assustadores, eles também estão entre os estados americanos que estão sendo mais afetados aí pelaquela doença, de modo que é muito provável que eles voltem a enfrentar períodos aí de quarentena. Quer dizer, em realidade, lá na Califórnia, o governador e também os prefeitos dos principais municípios de lá já ordenaram que tudo feche de novo. Restaurantes, bares, igrejas, academias, museus, shoppings e por aí vai. Já mandou fechar e mandou fechar por tempo indefinido. E cara, o problema é que a cada dia que um desses estabelecimentos ele passa fechado, significa que é maior a chance dele não abrir nunca mais, dele ficar fechado permanentemente. Então volta comigo aqui para o artigo do Business Insider que vai ilustrar isso que eu acabei de falar. Veja esse gráfico que mostra os casos de fechamento temporário em relação aos casos de fechamento permanente. E aí você pode ver que ali em meados de abril, a maior parte dos estabelecimentos que estavam fechados temporariamente. Mas na medida que o tempo foi passando, em tempos de quarentena passando, o número de estabelecimentos fechados, que fecharam permanentemente, começou a crescer de forma acelerada. Cara, isso me desperta um alerta como investidor, porque se a gente for ver os gráficos dos principais índices das principais bolsas de valores mundiais, que aliás eu já fiz um vídeo falando quais são esses principais índices, que eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. Se a gente for ver esses gráficos, a gente vai ver que a maior parte das ações das empresas, elas já estão subindo aí desde a queda de março até agora em julho. Só que se a gente for olhar por outro lado para a economia real, por sua vez, a gente vai ver que as empresas elas não melhoraram os lucros nem nada. Muito pelo contrário, a gente vai ver que os resultados eles estão até piorando, o que mostra que tem um gap aí entre o preço das ações negociadas nas bolsas de valores e a qualidade intrínseca, o valor intrínseco que elas estão entregando nesses últimos tempos. E isso pode até ser explicável pelo fato de que a bolsa de valores ela é movida por expectativa do que vai acontecer no futuro, seja uma degradação da economia ou uma melhora. Quer dizer, ela não vai de acordo com o que está acontecendo agora na economia real. Agora, o problema é que não dá para saber até que ponto toda essa alta desses últimos meses ela foi causada porque o mercado está com uma expectativa de melhora aí para o próximo trimestre e até que ponto ela foi causada por causa da injeção de dinheiro que os bancos centrais estão fazendo na economia, imprimindo trilhões e trilhões de dólares para estimular os investidores a tomar risco e comprar ações de empresas aí na bolsa de valores. E como a gente não sabe até que ponto aí então esse crescimento aí se deu por causa de expectativas e até que ponto ele se deu por causa dessa impressão desenfreada de dinheiro, a gente não sabe o que pode acontecer na hora que sair esses resultados das empresas. Porque se eles estiverem abaixo do que é esperado, a expectativa, todo mundo acha que vai estar ruim. Mas se eles forem pior ainda, pode ser que aí o pessoal comece a jogar a toalha e a desacreditar que a economia vai melhorar muito rapidamente. Porque se você for ver, a expectativa aí do mercado, do pessoal da bolsa, é que a economia real ela comece a melhorar agora no terceiro e no quarto trimestre de 2020 e que ano que vem aí ela já esteja totalmente renovada, sendo essa crise de agora uma das mais rápidas da história. Mas cara, e de repente se isso não acontecer, quer dizer, se a economia demorar um pouquinho mais de tempo para melhorar do que o mercado está esperando, aí, meu irmão, aí é muito provável que a queda vai vir. E aí a gente precisa estar preparado para isso.
E é sobre isso que falou aí o CEO da Coca-Cola, o James Quincey, nesse outro artigo que eu acabei de colocar na tela. Segundo ele, a Coca-Cola acredita que vai levar de 2 a 3 anos para que a economia global se recupere desse período turbulento que nós estamos passando agora. Já o CFO da Coca-Cola, o diretor financeiro John Murphy, ele também compactua com essa ideia. E veja o que ele tem a dizer aí abaixo. A tradução é mais ou menos assim. No primeiro semestre, nós emitimos 11,5 bilhões de dólares em vencimentos de longo prazo, resultando em uma maior despesa da empresa com pagamentos de juros. Por enquanto, a gente acredita fortemente que essa é a coisa certa a se fazer no longo prazo. Então você vai continuar vendo um aumento das nossas despesas com pagamentos de juros na próxima metade desse ano. E aí o artigo segue dizendo que os investidores estão apenas começando a ver os impactos das dívidas que a Coca-Cola está assumindo para poder suportar as quedas que ela teve em suas vendas em 2020. Que as despesas com juros subiram 16% só no último trimestre e que os executivos dizem que a tendência é continuar subindo pelo menos até 2021. E bem, tá bom que esse aí é o caso da Coca-Cola, mas ela serve de exemplo aí para ilustrar o que está acontecendo no mercado, porque a Coca-Cola é uma das empresas mais fortes que a gente tem aí para poder se tornar acionista. E se tudo isso aí tá dando dor de cabeça até para a Coca-Cola, quem dirá para as outras empresas que estão listadas aí nas bolsas de valores? E o mais importante é a gente notar que todo esse discurso que ele falou de melhora daqui a 2 ou 3 anos é para o caso de repente, quase que instantaneamente o vírus sumisse a partir de agora e meio que a economia voltasse de uma hora para outra, tudo ao normal, como se não tivesse mais nenhum problema e tudo voltasse a ficar operante como era antes. O que, convenhamos, não é o que vai acontecer. Aliás, o Warren Buffett falou na reunião lá na Assembleia para os acionistas da Berkshire Hathaway, que teve alguns meses atrás, que foi um verdadeiro fla-flu na final da Libertadores para o mundo dos investimentos. Ele falou algo mais ou menos assim, que um fato vai desencadeando o outro fato e aí a gente não consegue saber de antemão qual vai ser o tamanho do estrago final. Ou seja, aquele velho efeito cascata que eu comentei agora há pouco. O que a gente tem que ter em mente é que quanto mais dívidas um negócio tem, mais tempo ele vai levar aí para conseguir quitar todas essas dívidas, as parcelas que vêm todos os meses. E durante o tempo em que ele está fazendo a quitação, os lucros da empresa vão ser mais enxutos, de modo que vai sobrar menos dinheiro para a empresa poder reinvestir e distribuir esses lucros também para os acionistas que ela possui. Ou seja, querendo ou não, ainda que tudo voltasse ao normal a partir de agora, o fato é que mesmo assim a economia ainda ia estar bastante prejudicada por 2 a 3 anos. Faz sentido aí o que o CEO da Coca-Cola quis dizer com isso. E o último artigo que eu quero te mostrar é esse aqui da Lúcia Muticani, da Reuters, que foi escrito no dia 23 de julho de 2020. O artigo informa que o número de americanos que solicitaram o auxílio-desemprego aumentou inesperadamente na semana passada, pela primeira vez em quase 4 meses, sugerindo que o mercado de trabalho estava parado em meio a um ressurgimento de novos casos da doença. Segundo a matéria, quase 32 milhões de pessoas estão coletando cheques de desemprego agora do início de julho. Cara, 32 milhões de pessoas é quase 10% da população americana, o que significa que uma pessoa a cada 10 lá nos Estados Unidos vai estar recebendo o Corona Voucher aí no começo do mês. Mano, 10% de desemprego para os Estados Unidos é um valor altíssimo, é algo que a gente não vê aí todo dia. E o pior, cara, é que a maior parte desse pessoal aí que está desempregado vai estar recebendo aí o seguro-desemprego, mas a parcela vai acabar agora até o dia 31 de julho para a maior parte dessa galera. E aí depois que acabar, esse pessoal vai viver de quê? Como é que vai ficar a situação deles? Como é que vai ficar a hipoteca da casa dessa galera? E não é nem só as pessoas físicas não, as pessoas jurídicas também estão numa situação bastante perigosa. Segundo a agência Moody's, que é uma das agências de rating mais conceituadas do planeta, a gente vai ver aí que tem uma expectativa de default na casa de 12% para aquelas empresas high yield. E por último, eu também quero te mostrar esse gráfico aqui na tela.
que são os pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. O que esse gráfico revela é que antes da pandemia, a média de pedidos de desemprego por semana era por volta de 200 mil a 220 mil. Aí com a pandemia esse número chegou a 6 milhões, ele explodiu. Só que aí depois ele veio caindo gradativamente, na medida também que as bolsas foram subindo. Só que o que chama a atenção é que em julho ele já começou a estabilizar no número muito alto. E mais do que estabilizar, ele já começou até a apontar para cima, quer dizer, ele já está começando a subir de novo. E isso é preocupante porque ele ainda está muito longe ali da média histórica na casa dos 200 mil, que são os padrões normais para os Estados Unidos. Ou seja, a coisa ainda não está ajustada, cara, tem muita crise para vir por aí. E é por conta de tudo isso que a gente acabou de ver que eu acredito que as altas que nós vivemos recentemente aí nas bolsas de valores, elas não vão mais se sustentar por muito tempo. Quer dizer, a menos que o Fed e os bancos centrais entrem imprimindo ainda mais trilhões e trilhões de dólares na economia, eu acho difícil que o mercado continue subindo, porque a economia real, ela está dando sinal de fraqueza atrás de sinal de fraqueza. Além disso, eu nem entrei no mérito de que a gente ainda vai ter as eleições presidenciais lá nos Estados Unidos agora no final desse ano. Algo que por si só já é o suficiente aí para causar bastante incerteza e volatilidade no mercado. Isso junto com as atuais condições da economia, então, é uma verdadeira bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. O risco evidentemente está bastante alto. Agora, o que eu devo te falar é que eu não acho que uma eventual queda do mercado seja algo totalmente ruim. Muito pelo contrário, eu acho até que isso aí pode ser positivo se você souber aproveitar esses momentos, porque a gente vai estar diante daqueles chamados eventos catalisadores, que permitem a gente comprar as ações por um preço mais baixo de uma forma muito rápida, sem ter que esperar muito tempo. O preço das ações volta a ficar próximo aí do real valor intrínseco das empresas, e é uma excelente oportunidade de entrada. E aí eu vou te contar então como que eu estou agindo aí de acordo com essa minha leitura do que eu acho provável de acontecer. Lembrando que pode ser que não aconteça, ninguém sabe o futuro. Mas diante disso, o que eu estou fazendo é o seguinte: tudo que eu estou conseguindo guardar mensalmente aí para os meus investimentos, eu estou deixando parado, líquido, eu não estou comprando nada desde março. Quer dizer, desde muito antes de março eu já vinha fazendo isso porque eu esperava essa crise. E aí esse dinheiro parado, em realidade, eu vou comprar em dólares e aí depois de comprar em dólares eu vou deixar parado. Porque assim eu vou criando aí uma reserva de oportunidade. E aí caso tudo caia e a galinha dos ovos de ouro passe na minha frente aí por um preço promocional, eu vou ter caixa, eu vou ter dinheiro no bolso para comprar esses ativos. E mais, uma vez que eu estou comprando em dólar, eu estou dolarizando meu patrimônio, não estou deixando ele parado em real, no mínimo eu estou fazendo uma proteção aí contra a desvalorização da nossa moeda. O que não é de todo mal não, porque às vezes mais vale ficar sem comprar nada do que ficar mal comprado. Como eu já falei aqui na nossa série Crise do Real, que eu vou deixar no izinho para você conferir, quem comprou dólar nos últimos 5 anos e deixou parado, saiu melhor do que quem comprou ações da Bovespa aí no final do período, sem ter corrido a metade dos riscos. E vale a pena conferir essa série, Crise do Real, diga-se de passagem, vou deixar ali. Mas é por causa disso que eu estou fazendo essa construção, deixando uma boa parcela do meu patrimônio líquido como reserva de oportunidade. E uma outra parcela bastante significativa do meu patrimônio, que é mais ou menos a metade do meu dinheiro que está reservado aí para renda variável, eu estou deixando em ouro, quase 50% em ouro e quase 10% em Bitcoin. Porque assim eu estou fazendo uma reserva de valor em ativos aí considerados antifrágeis, mas ao mesmo tempo eu não estou abrindo mão aí de estar exposto à volatilidade para, quem sabe, conseguir ganhar maiores resultados. Porque aqui eu gosto de volatilidade, eu tenho um perfil bastante agressivo. E é essa a minha estratégia aí para o final do ano. Tô certo? Tô errado? Não sei. Tem gente que prefere comprar e fazer o preço médio, independente de tudo isso. E se você está ganhando dinheiro, meu amigo, quem sou eu para dizer que a sua estratégia está errada? Eu não tenho nada a ver com isso. E não custa lembrar também que esse vídeo não é conselho de investimento. Um abraço e até a próxima.